Olá, eu sou o Ricardo, cofundador do programa Seja um Mestre das Palestras. Hoje eu vim aqui falar com você de uma técnica muito poderosa de comunicação, o storytelling, que nada mais é do que o nosso velho conhecido contar um caos. Antes de entrar em nossa técnica, eu gostaria de compartilhar com você a história de um cara que viveu uma grande crise ao completar os seus 40 anos de idade. Sabe quando você, aos 20 anos, pensa que aos 40 anos você vai ter uma vida maravilhosa, com muito dinheiro, com muito sucesso profissional, com muita abundância? Pois é, este cara fui eu. Quando cheguei aos 40, a vida não estava exatamente do jeito que eu havia imaginado. Decidi avaliar o Caminho de Santiago. A primeira vez que eu ouvi falar do Caminho de Santiago foi no ano de 2000. Naquele momento eu ouvi, talvez num programa jornalístico, no Globo Repórter, que havia pessoas que faziam aquele caminho de 800 quilômetros, saindo da França e indo até a Espanha. Eu pensei, o que faz um maluco percorrer uma distância dessa? Isso não é para mim. Em 2009, o assunto voltou à minha vida. Trabalhei com um colega espanhol que havia percorrido o caminho em 9 dias de bicicleta. Como ele era um fumante inveterado, eu comecei a acreditar que talvez não tivesse tão distante de mim o Caminho de Santiago. Afinal, mesmo sendo fumante, ele havia conseguido percorrer o caminho. Corta para 2015. E nesse momento eu avaliei a possibilidade de fazer o Caminho de Santiago de bicicleta, pois eu tinha fascite plantar e achava que não seria possível fazer uma caminhada de longa distância a pé. Ao longo do processo de busca de informação, cruzei com um médico que me propôs uma terapia que reduziu muito minhas dores. Passei então a considerar fortemente a possibilidade de fazer o caminho a pé. Foi importante nessa trajetória encontrar a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Eles serviram como os meus mentores na busca de informação para poder cumprir essa jornada que eu estava me propondo. Na virada de 2015 para 2016, fechei com o meu chefe que eu iria fazer o Caminho de Santiago. Em abril de 2016, comprei minha passagem. Já não tinha mais volta. Em 23 de agosto de 2016, eu pousava em Madrid. De lá pegaria um trem para Pamplona e de Pamplona seguiria de táxi para Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a cidade pertinho dos Pirineus franceses, onde tem início o Caminho Francês de Santiago. Este é o mapa do Caminho de Santiago. Foram 776 quilômetros percorridos a pé ao longo de 34 dias. Dizem que o Caminho de Santiago é composto de 3 etapas. A primeira, que é para o corpo, a segunda para a mente e a terceira para a alma. Eu pude perceber a ocorrência dessas 3 etapas na minha jornada ao longo do Caminho de Santiago. A primeira etapa foi muito difícil, foi muito dolorosa. O primeiro dia eu achava que não conseguiria terminar. Foram 25 quilômetros de caminhada, uma subida muito íngreme, mas talvez mais do que 20 quilômetros subindo. As pessoas levaram entre 7 e 8 horas para fazer essa trajetória. Eu levei umas 10 horas. Eu tinha muitas dores, eu tinha muitas bolhas, eu tinha muitas dúvidas se chegaria ao fim, mas persisti. Os próximos 4 dias também seriam muito desafiadores do ponto de vista físico, afinal eu não havia me preparado como seria necessário para fazer o caminho. Fui caminhando e me desafiando. Consegui chegar ao fim da primeira semana de caminhada. Persisti. O auge da minha dor aconteceu no meu 11º dia, quando eu estava caminhando em direção a Arrés. Naquele dia, pela manhã, eu tive que caminhar não de botas, mas de sandálias, pois eu tinha bolhas enormes nos pés. Eram 5 bolhas ativas naquele momento. Eram 2 bolhas gigantes que eu tinha nos calcanhares. Eram muitas dores. Mas naquele dia eu coloquei na mente que iria chegar ao meu destino. E ali eu comecei a viver a transição para a segunda etapa da jornada, a etapa da mente. No início do 12º dia, encontrei algo diferente, uma mandala. Um círculo composto de pedras e vi várias pessoas caminhando em volta daquele círculo. E eu não entendia. E perguntei para uma das pessoas que estava ali: o que essas pessoas estão fazendo? E me responderam: se você entrar ali, você pode perguntar o que quiser e terá a sua resposta. Em Atapuerca, teve início a segunda parte dessa jornada. Você se lembra que lá atrás eu tinha falado que queria fazer o caminho de bicicleta? Pois é, aproveitei 3 desses 11 dias dessa segunda parte da jornada para poder pedalar. Porque eu achava, quando eu via todos aqueles ciclistas passando por mim ao longo do caminho, que a experiência deles era mais interessante do que a minha. Leva engano. Cheguei em Astorga e lá eu tive a oportunidade de provar uma comida que, se um dia você tiver a oportunidade de ir ao Caminho de Santiago, não deixe de provar: o cocido ao maragato. Vou deixar para você descobrir o que é, mas te garanto que é uma delícia. Ali começava a última etapa da minha jornada, a jornada da alma.
Nesta etapa da jornada da alma, que foi de Astorga até Santiago de Compostela, passando pelo Cebreiro, passando pelo Monte do Gozo e chegando finalmente à igreja de Santiago de Compostela, eu tive a oportunidade de entender o que é o divino, de entender o que é a plenitude da alma, de entender o que é a felicidade genuína. Em 27 de setembro de 2016, cheguei a Santiago de Compostela. E para que serviu a experiência do Caminho de Santiago? Serviu para me mostrar que é possível sim viver de maneira simples e ser feliz. A importância de ter a família perto de você. E por fim, de cultivar as amizades. E aí, gostou dessa história? Vamos dar uma analisada nela do ponto de vista agora do storytelling? Quais são os elementos de uma boa história? Tudo começa com a intenção, que neste caso era de entreter. A seguir, temos o contexto como segundo elemento, que aqui o personagem principal vivia uma crise dos 40. Como terceiro elemento, temos os personagens, nos quais eu vivia o personagem principal, meus pensamentos representavam o meu antagonista e a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago representava o meu mentor. Por fim, temos o conflito como o último elemento. O conflito aqui era representado pelas minhas dúvidas em primeiro conseguir ir ao caminho e depois de conseguir chegar até o seu fim. A seguir, temos a estrutura clássica de uma história, que começa com um contexto. Neste caso, a crise dos 40 do personagem principal. Com o próximo passo, temos a intriga, que surge com todos os pensamentos que decorrem das dúvidas em função da crise vivida pelo personagem principal em sua passagem para os 40 anos. Mais adiante, temos o conflito. Uma vez que o personagem decide percorrer o caminho de Santiago, não tem certeza se irá chegar ao fim ou não. Como clímax da história, temos a resolução, aquele momento em Arrés em que percorro a mandala e lá tem a resposta de que chegarei ao fim. Como último elemento, temos a relevância, no qual se apresentam as lições aprendidas naquela história. Em resumo, o que nós vimos hoje? Existem 4 elementos principais que compõem uma boa história: a intenção, o contexto, os personagens e o conflito. E existe um conjunto de elementos que compõem a estrutura clássica de uma história num crescente. Começam com o contexto, segue para intriga, que é o momento em que o status quo do personagem principal é desafiado, o momento de conflito em que ele não sabe direito, ele ou ela não sabe direito o que fazer, o momento da resolução, em que o caminho é encontrado, e o momento da relevância, em que as lições aprendidas são apresentadas. Você curtiu esse vídeo? Se sim, deixe o seu like e visite o nosso site em www.mestredaspalestras.com.br e baixe o nosso e-book com 6 dicas infalíveis para você se tornar um mestre da oratória. Um grande abraço do seu amigo Ricardo Silva e te vejo em nosso próximo vídeo.